sou Ivaniele Cardoso, quero te dar boas-vindas para essa aula transformadora. E o nosso tema é rompendo com as feridas emocionais para se tornar uma mulher real. E a primeira dica que eu quero te dar é: sente-se em um ambiente tranquilo, pegue papel e caneta para você anotar sobre esse tema e as chaves poderosas que eu vou liberar aqui para você para transformar a sua vida. Mas antes de entrar nesse assunto, a maneira como vamos romper com essas feridas, eu quero te deixar bem claro quem é essa mulher real e quais são as feridas emocionais que se instalaram na nossa alma desde antes de nascermos, lá no tempo de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Quem é essa mulher real? Essa mulher real sou eu, é você. É mulheres como nós, que são mães, que são filhas, que são esposas, que é aquela heroína do dia a dia, é aquela profissional que trabalha em casa, aquela profissional que trabalha fora, é aquela que cuida dos filhos, que ajuda nos negócios, que tem suas inseguranças, tem suas dores, tem seus amores, que entende que não precisa dar conta de tudo. Às vezes ela é uma mulher muito poderosa, às vezes muito corajosa, uma mulher muito forte, uma mulher destemida, pois ela entende que tem o protagonismo em sua própria vida. Afinal, esta mulher, ela vive segundo o coração de Deus. Ela é única, ela também é singular, ela é mãe da nação, ela treina gerações. Essa mulher é você, amiga. Essa mulher sou eu também. A mulher real, ela tem um chamado muito significativo e por isso ela precisa de toda uma preparação. E eu creio muito que Deus, ele tem um propósito para a sua vida. Você só precisa ser diligente e abraçar todo o processo de preparação para você começar a agir. E aqui eu já quero te explicar um pouquinho sobre as feridas emocionais. Todo princípio de transformação começa no momento chamado consciência. Eu preciso conhecer que feridas são essas e trazer a minha consciência de quais são as feridas que estão sendo mais potencializadas em mim. Trazendo essa consciência, eu vou te instruir de forma prática como que você vai romper com essas feridas. E não tem nenhum segredo, minha amiga. Você precisa só estar disponível para essa transformação que começa de dentro para fora. E afinal de contas, só falando aqui para vocês, tá? Ivaniele, lá no início me apresentei para vocês, mas podem se sentir à vontade e me chamar de Van, tá certo? Para ficar mais fácil aí a nossa conexão. As feridas emocionais são situações, são emoções, são os comportamentos que acabam nos afetando de forma negativa, trazendo insegurança, trazendo bloqueios, sensação de insuficiência. E na maioria das vezes, as feridas emocionais, elas são causadas por situações que nos afetam de forma inconsciente. E isso pode muito atrapalhar toda a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, os nossos relacionamentos, a nossa vida financeira. Várias áreas da nossa vida são atingidas por essas feridas. E isso faz também com que essas feridas venham moldar a nossa personalidade de forma extremamente negativa. Assim, nós vamos acabar distanciando de quem realmente nós somos. Esquecemos as nossas ambições e as nossas particularidades. E assim, nós vamos vivendo reféns de feridas cada vez mais nocivas. E quando eu falo de feridas emocionais, todas nós mulheres, todo ser humano tem um pouquinho dessas feridas, ainda que em um grau menor ou maior ou mediano, existe essa ferida na alma. Por quê? Porque ela não começou aqui. Ela começou ainda lá no princípio, desde o Jardim do Éden. Ela foi
foi instalada quando você já estava no ventre da sua mãe. Quando você saiu do ventre da sua mãe, quando você saiu da barriguinha da sua mãe, ele já foi instalado uma feridinha que denominamos como a ferida da rejeição. Quando te separou, quando tirou aquele vínculo ali naquele momento do seu nascimento, ali já começou todo um processo sendo instalado na sua alma. Muitas das vezes nos perguntamos, por que vivemos da maneira que vivemos? Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu sou assim? São perguntas que nos fazemos constantemente diante das dificuldades que vamos enfrentando. E às vezes dificuldades no qual criamos devido a essas feridas e não conseguimos compreender. Então, quando você compreender as principais feridas que foram instaladas na sua alma, você vai trazer a consciência de quais são as feridas que estão mais potencializadas em você. E aí você vai trazer esses comportamentos, vai trazer os sentimentos, vai acolher e nós vamos começar todo o processo de rompimento. E aí, para te dar uma clareza sobre essas principais feridas que a psicologia, né, que trouxe esses conceitos pra gente, e tem uma escritora, Loise, que traz também um livro muito interessante e que me ajuda muito em todo esse processo para romper com essas feridas, nos traz muito conceitos. E ela fala sobre essas principais feridas, que são as 5 maiores feridas emocionais que instalaram na nossa alma. A ferida da rejeição é a primeira ferida. Essa ferida da rejeição é quando nós estamos com aquele sentimento de insegurança, quando achamos que somos inúteis, quando temos aquele sentimento de desvalorização, quando nos sentimos insuficientes, quando você está naquela situação de se sentir tão amedrontada, tão insegura com as suas questões. Isso é um fruto provindo exatamente dessa ferida chamada rejeição. Depois nós temos a ferida da humilhação. Quando alguém tenta atacar a sua dignidade, quando alguém tenta atacar a nossa dignidade de diversas maneiras, denegrindo a nossa imagem. Depois nós temos a ferida da injustiça. A ferida da injustiça, o ser humano ele não consegue expressar sua individualidade. Geralmente, aquela pessoa que sofreu muito com o autoritarismo e principalmente a crítica. É aquela pessoa que tem ali aquele senso de injustiça. Tudo que ela faz, por mais lindo e melhor que esteja, ela ainda se sente injustiçada. Depois nós temos a ferida do abandono. Quando pessoas que amamos, né, saem da nossa vida de forma inesperada. Nós não entendemos por que elas saem inesperadas. E tem um outro comportamento que está muito ligado a essa ferida do abandono e a ferida da rejeição, que é aquele medo da solidão, aquele medo de ficar sozinha. E geralmente essas pessoas se sujeitam a relacionamentos, inclusive abusivos, devido a essa ferida, não ter a consciência dessa ferida e não conseguir romper com essa ferida. Ela permanece em relacionamentos extremamente abusivos, ela se sujeita a qualquer situação. Depois nós temos a outra ferida, que é a ferida da traição. Quando aqueles que julgamos ser pessoas extremamente honestas e sinceras, mas de repente a gente descobre que é justamente o contrário. Se sentiu principalmente traída pelos seus genitores. Essas feridas, elas são muito sérias. E como não sabemos lidar com elas, o que acontece? Nós vamos desenvolvendo máscaras de proteção. Nós vamos tendo comportamentos, ações para acabar escondendo essas feridas, acreditando que elas vão desaparecer. Às vezes manifestamos comportamentos inconscientes e é o que eu disse lá no início, não conseguimos compreender e ficamos com aquele porquê. Por que é assim? Por que eu vivo assim? Por que isso me acontece? É exatamente as máscaras que nós vamos criando e a falta do autoconhecimento. A falta do autoconhecimento é a pior armadilha que um ser humano pode se manter,
Porque quando nós temos o conhecimento, nós temos uma chave de acesso à liberdade. Nós nos tornamos pessoas libertas, porque olha só, você acabou de entender quais são as 5 principais feridas emocionais que instalaram na nossa alma. Desde o Jardim do Éden, até a nossa concepção, até o nosso nascimento, e a nossa vida vai sendo desenvolvida com base nessas feridas. Olha que coisa! E aí nós vamos olhar aqui até para a vida do Salvador, Jesus. Jesus, ele sofreu com todas essas feridas, ele foi a grande revelação de todas essas feridas. Mas existe uma fala que fala assim: eis que vim ao mundo para dar vida e vida em abundância. Quando nós pegamos essa verdade e instalamos na nossa alma, é como se estivesse começando todo aquele processo de rompimento. Estamos limpando todo o lixo emocional que se instalaram na nossa alma e que pessoas foram contribuindo para isso. Eu costumo dizer que nós somos vítimas de outras vítimas. Quem me rejeitou um dia na infância foi rejeitado também. É como se fosse um ciclo. Mas você, amiga, que já está aqui, você vai quebrar ciclos geracionais. Você está quebrando ciclos de repetições na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Você está quebrando isso, porque você tem agora em mãos um conteúdo que vai te trazer vida e vida em abundância. E o que acontece com essas máscaras? Essas máscaras que criamos faz com que nós venhamos perder toda a nossa essência. Desconecta com o nosso eu. Nos desconecta com o nosso eu sou. Nos desconecta com aquela palavra que está lá em Gênesis, que somos feitas e fomos feitas à imagem e semelhança do nosso Criador. As máscaras nos tiram dessa conexão e nós ficamos dispersas, sem saber quem verdadeiramente nós somos. E como nós vamos libertar disso, Van? Como que eu faço para romper com isso? Eu entendi que eu tenho essas 5 feridas na minha alma. E aqui eu quero fazer um parêntese para vocês. No início do meu processo de desenvolvimento pessoal, eu consegui identificar exatamente essas 5 feridas emocionais na minha alma. E o meu processo, inclusive o meu rompimento, começou com essas 3 chaves que eu vou te instruir aqui agora. Eu tive uma gravidez precoce aos 19 anos. Eu me senti totalmente rejeitada. Eu me lembro que uma vez eu tive uma fala para minha mãe que eu falei assim: nossa, vocês parecem que me pregaram numa cruz. Porque naquele tempo eu estava fazendo faculdade, estudando e aconteceu. Engravidei e os meus pais simplesmente abriram mão. Pararam de investir em mim e me colocaram para ser responsável por aquilo que eu tinha feito. E eu me senti extremamente rejeitada, me senti injustiçada e eu passei por uma fase muito delicada. Eu acabei recebendo um nome, mãe solteira, e naquele tempo, em 2002, falar de mãe solteira, meu Deus, era o horror, E eu não aguentava sofrer com aquilo. E assim, no decorrer de toda a minha vida, eu fui encontrando, no decorrer de todo o meu processo, eu fui identificando essas feridas. E quando eu identificava essas feridas, a ferida da rejeição, eu tive uma relação extremamente difícil e delicada com meu pai. Eu nunca fui validada pelo meu pai. E eu passei por um processo em ter que entender a história de vida do meu pai para chegar em mim, para que eu conseguisse romper com essa ferida que foi sendo potencializada por ele, que foi a ferida da rejeição. E aí, existem 3 caminhos, existem 3 passos que vão romper com essas feridas. Então, se você conseguiu identificar agora, amiga, pelo menos uma ferida, se você conseguiu identificar 5 feridas na sua vida e você anotou, agora nós vamos iniciar todo esse processo de rompimento. Ele vai ser quebrado, esse ciclo vai ser quebrado e você não vai repetir isso mais na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, na vida da geração e nem na vida da nação, porque você, mulher real, é mãe de uma geração, você é treinadora de uma geração, você é mãe de uma nação. E o primeiro passo, anote, é reconhecer.
olhar para dentro de si mesma e trazer a consciência de todos os seus comportamentos e de todas as suas ações. É você ter clareza da sua história, é você se permitir, é você trazer pessoas, é você trazer lugares que ajudaram a potencializar essas feridas na sua alma. Você vai se reconectar com a tua essência. Como está a minha vida? E anote sobre isso. Lembra, faça aí uma autobiografia do seu 0 aos 12 anos. Esse é um exercício tremendo e muito transformador. Se permita ir na tua história. O teu passado não define o teu futuro. Mas a tua história, desde o dia que você nasceu, ela foi importante. Tudo o que te aconteceu foi necessário para você chegar até aqui. E nós vamos começar todo esse processo a partir do começo. Não vamos pegar nada no meio e falar, olha, vamos esquecer. Não tem como esquecer. Nós vamos ressignificar situações, nós vamos ressignificar comportamentos e vamos tomar uma nova postura a partir disso aqui hoje. Talvez você diga, Van, eu não consegui reconhecer nenhuma ferida. Essa é uma máscara, amiga. Essa é uma máscara que se chama máscara do orgulho, que te impede de enxergar aquela mulher perfeitinha, aquela mulher que se preocupa muito com o perfeccionismo, aquela mulher que tem medo dos julgamentos, aquela mulher extremamente insegura. Existe sim a ferida da rejeição aí, amiga. Existe sim a ferida do abandono aí. E a máscara construída foi o orgulho. E o orgulho é uma máscara terrível que não te deixa ter acesso à sua própria história. Ela diz assim pra você, não, isso não é com você. Isso não é pra você. Não, você não precisa disso. Nós precisamos de 3 princípios para romper com as feridas emocionais antes de entender a segunda chave para romper, continuar rompendo com essas feridas. É olhar para a nossa história com humildade e ter coragem de acessar a nossa história. E verdade, não precisa esconder nada do que te aconteceu. Não, coloque para fora. Escreva. Você não precisa falar com ninguém. Escreva na sua folhinha e todos os dias você escreve mais um pouquinho para você ir colocando para fora, porque todo o processo transformacional, todo o processo de cura começa de dentro para fora. E a segunda chave para você romper com as feridas emocionais é perdão. Não há transformação sem perdão. Todo o processo de mudança, todo o processo de transformação se inicia partindo do reconhecimento, trazendo a coragem, a verdade e a humildade, porque eu só consigo reconhecer a minha história se eu tiver coragem, se eu tiver humildade e se eu olhar com verdade. Essa segunda chave é o segredo de virada da porta. E qual é o segredo? Perdão. Perdoar. Quem são as pessoas? Quais são os lugares que ajudaram a potencializar as minhas feridas? Quem eu preciso perdoar? Eu costumo dizer que o primeiro pedido de perdão, ele é o perdão do merecimento que você precisa. Quantas vezes nos culpamos? Quantas vezes nos massacramos? Tiramos o protagonismo da nossa vida porque as feridas que colocaram em mim, eu não sou digna mais de estar aí na frente. Não! Nos escondemos, nos culpamos, nos sacrificamos. E esse primeiro perdão é para a tua própria história, é para você. Esse perdão, ele é para mim. Eu mereço ser perdoada pelas vezes que eu me sacrifiquei, pelas vezes que eu me cobrei tanto. Gente, eu confesso que todas as vezes que eu vou gravar uma aula, eu gravo 1, 2, 3, 4 vídeos, eu fico assim, meu Deus, que perfeccionismo é esse que eu já tratei, eu não quero ele mais. E aí as coisas acontecem, as coisas funcionam. Porque hora ou outra, essas feridas vão tentar vir de novo para nos pegar. Mas quando a gente lembra dessa chave, desse segredinho poderoso, eu já me perdoei por isso. Eu não preciso me cobrar tanto. Eu já tratei isso comigo. Chega. Perdoa.
a você mesma. Traga essa consciência e inicie a batalha do perdão. Existe uma tríade que eu coloquei até no meu e-book, Como se tornar uma mulher emocionalmente curada, que tá à venda. Depois, se vocês tiverem interesse, podem aí olhar lá no meu Instagram, @Van Mulher Real Oficial. Como se tornar uma mulher emocionalmente curada. Existe uma tríade para o processo de perdão. Porque perdoar não é simplesmente você falar, não, já perdoei meu pai, já perdoei minha mãe, tá tudo certo. Não é assim, amiga. O processo é muito profundo de perdão. Percebe-se o tempo todo o quanto que Jesus fala do perdão, o quanto que ele trata do perdão. A oração de instrução que tá lá, se não me falha a memória, no livro de Mateus, que a oração do Pai Nosso fala muito sobre o perdão. E a gente vê em diversos versículos bíblicos o quanto que Jesus trata do perdão. Então, o perdão é uma batalha que precisa ser vencida. Perdoar é uma decisão que você precisa tomar o tempo todo. Então, a batalha começa por essa tríade: perdão a mim mesma, perdão aos meus pais e perdão à minha mãe e perdão aos outros. Essa é a tríade: eu, papai e mamãe, eu, papai e mamãe. E aí eu vou partindo para os outros. E por último, a chave que vai falar o seguinte: olha, está rompido. Nós já conseguimos romper com essas feridas e agora você acaba de se tornar uma mulher real, segundo o coração de Deus. Mas lá no início, você falou que eu e você já éramos uma mulher real. Sim. A nossa verdadeira identidade está em quem Cristo nos chamou para ser. A nossa identidade está que eu e você somos feitas à imagem e semelhança do nosso Criador. Somos parecidas com Cristo. Somos, além de filhas, nós somos parecidas com Ele. Nós somos a imagem dele. Mas essas feridas que foram instaladas na nossa alma acabou nos roubando essa essência. E quando você entrou nessa aula, minha amiga, você já entrou com esse decreto de ser mulher real. Você é uma mulher real. E aí, nós temos então, para fechar, o amar. Traga a sua essência. Quem é que Deus diz que você é? O que a Bíblia diz sobre você. Em Jeremias 1:5 vai dizer que antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Em Gálatas 1:15 vai dizer: Deus me separou desde o ventre da minha mãe para revelar o seu filho em mim. Essa é a certeza de que somos reais, porque somos filhas de um Deus que nos chamou, que nos amou. Em João 3, para fechar, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por mim e morrer por você. Minha amiga, quando todo o lixo emocional sai, quando você reconhece, quando você perdoa, o amor ele entra. E quando ele entra, ele abunda na nossa vida. E se hoje eu estou aqui para falar com vocês, é porque um dia eu me permiti viver todo esse processo de transformação e hoje o amor superabunda na minha alma. E eu estou levantando milhares e milhares de mulheres, assim como você, que não é mais uma, mas que é singular, que é única, que é a filha amada e é a mulher real do Senhor. Espero que ao final dessa aula, ao final desse conteúdo, você tenha sido agraciada pelo amor incondicional de Deus pela sua vida e que a partir de hoje, essas feridas não fazem mais parte da sua jornada. Essas feridas já foram rompidas e você agora vai jorrar, transbordar esse amor que está aí dentro, já instalado na sua alma. Um grande abraço e foi um enorme prazer estar aqui com você, ministrando esse conteúdo tão poderoso e que eu, como disse, eu tenho certeza, você não é mais a mesma. Você é a verdadeira mulher real. Um forte abraço para vocês.